Olá, meus irmãos, tudo bom? Estou aqui novamente para trazer mais um assunto interessante. O significado da palavra que o escritor aos Hebreus ele se refere quando diz o Velho Testamento era sombra das coisas futuras. O apóstolo Paulo se refere da mesma forma ao Velho Testamento como sombra. O que significa o Velho Testamento ser uma sombra, né? Sombra, sabemos que é apenas o reflexo de uma realidade. Não é absoluto, é apenas uma sombra. A sombra não quer dizer nada, pois uma sombra não revela a realidade, apenas de forma, vamos dizer, arquetípica, alegórica, e de outros modos mais. Então, como pode o Velho Testamento ser uma sombra, uma alegoria, um arquétipo? Vamos lá, vamos trabalhar sobre esse tema. Vejamos, pelo que eu entendo, né? Vamos primeiramente analisar os textos de Moisés, que é a lei, depois os juízes, aliás, Josué, depois juízes, e aí por diante. Cada um deles tem informações e precisões de coisas muito importantes. O livro de Hebreus, lá no capítulo 11, fala sobre isto, sobre os homens de fé, né? Sobre os homens de fé do passado, né? Vai revelando pelos quais, pela sua fé, alcançaram um testemunho de serem homens justos, né? Foi validado o seu testemunho, foi validado a sua fé. Uns pela entrega, outros pela confiança, outros por se doar, por ser bom, por ser honesto com a sua própria consciência, e assim por diante. Outros por andar com Deus, como foi o caso de Enoque. Então, vamos lendo, vamos vendo vários homens de Deus. E uma coisa que eu analiso, uma coisa que eu penso, que olhando para o Velho Testamento e olhando para as figuras do Velho Testamento, vemos todos eles com uma forma arquetípica. Não só o que eles falavam, o que escreviam, mas eles mesmos como uma forma arquetípica do próprio Cristo. Vemos Adão, o apóstolo Paulo se refere bastante a Adão, Adão, a Melquisedeque, a Davi, são as figuras mais representativas que são trazidas à nossa consciência de uma figura de Cristo. Mas pelo que eu entendo, pelo que eu enxergo, não só essas três figuras, mas todos os outros tiveram uma participação, pois vemos todos eles de uma forma a manifestar Cristo, não na sua plenitude, mas em parte. Vemos ali Elias fazendo fogo cair do céu, né? Aí vemos Jesus fazendo sinais da mesma natureza. Vemos Moisés, e Moisés disse: levantará um profeta como eu. Se levantou Jesus, andava sobre as águas, né? E outras coisas, até no poder da palavra, como Moisés tinha, a intimidade com Deus, como Moisés tinha, como Davi, o profeta Davi, que, que era profeta, né, também, e um homem segundo o coração de Deus, né? Jesus era um homem segundo o coração de Deus e Davi já representava essa figura. Vemos Jeremias, desde o ventre, antes de tu nascer, eu te escolhi, eu te remi. Essas figuras todas ganharam performance muito mais ampla em Jesus. Todas elas, vamos ver ali, Jó orando a Deus, Deus, se ponha como meu advogado contra ti mesmo, não sei o quê. Esta oração foi ouvida. Muito interessante que esta oração de Jó, ela foi atendida.
Deus se colocou como advogado dele contra ele mesmo, Deus contra Deus, em juízo. E a oração de Jó foi ouvida, e de fato foi cumprida em Jesus. E vemos todas essas figuras, todas essas palavras, tudo isto. É por isso que quando olhamos para Jesus, Jesus diz o seguinte, ó, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Quando olhamos para Jesus, a gente tem que olhar para o Velho Testamento a partir de Jesus. O que aconteceu em Cristo? O que foi manifestado em Cristo? Como Jesus viveu? O que ele falou? Como é que ele fez? Aí vamos pegar os discípulos e os apóstolos. O que eles interpretaram a respeito de Jesus? O que eles disseram? Quais os textos que eles usaram? Vamos pegar essas duas figuras do que Jesus falou. E quando vamos para o Velho Testamento e analisando todo o Velho Testamento, parte por parte, e jogando todos os textos em Jesus, jogando para entender como os textos foram manifestados, como os textos foram cumpridos, como os textos ganharam forma, né? Aí nós podemos enxergar o que significa sombra. Nos textos falam coisas alegóricas, coisas figurativas, templo, Deus construirá um templo, e isso e aquilo outro, vai morar no templo, eu não habito em templos, vai falando várias coisas, como fui falando nos outros vídeos, né? Que eu citei sobre o templo, sobre a reconciliação e tudo mais. Vamos enxergando um aspecto muito interessante que vai ganhando uma estrutura. O Velho Testamento, ele é uma forma de personificar Cristo, né? Vai dando a ideia de como seria Jesus, como seria o Cristo manifestado, como seria, né? A ideia só diz como seria, não diz como é, não diz o que seria de fato, absoluto, mas diz de uma forma, alguns de forma mais clara, outros de forma mais sublinhada, assim, mais oculta, que precisa mais de uma análise, de uma investigação, como o apóstolo Paulo diz que para poder enxergarmos Deus, precisamos de esforço, pois se trata de um enigma, né? Precisa de esforço. Assim também é para entendermos as Escrituras a partir de Jesus. Precisamos de esforço, precisamos trabalhar a lógica, precisamos trabalhar na perspectiva espiritual e não na perspectiva literal, segundo as hermenêuticas, segundo as exegeses que são criadas. Mas a partir de Jesus, o que foi manifestado? Como foi manifestado? E como manifestado reagiu e agiu, né? Então, poderemos entender de fato o que significa o Velho Testamento ser sombra. Sombra é algo que não revela uma realidade absoluta. Mas quando apareceu Jesus, a sombra, que era apenas para uma instrução, para um entendimento do que se haveria de vir, foi excluído, pois quando se chega à verdadeira, né, o que é falso se exclui. Não que o Velho Testamento seja falso, mas como ele não era real absolutamente, ele foi excluído. Como assim não era real absolutamente? O escritor de Hebreus diz que ele era sombra. Então, tudo aquilo do Velho Testamento, os sábados, como o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 2, 14, 15, 6, vai adiante, que era apenas figuras. O sábado não é um sábado literal, como os adventistas, como os judeus, como outras pessoas acreditam. Também não é um domingo, como os católicos e alguns evangélicos acreditam. Não é nada de literal. O reino de Deus não é literal, não se pode ver o reino de Deus. Jesus disse, quando disserem que o reino de Deus está ali ou acolá, não creiais. O reino de Deus não vem com aparência visível. O reino de Deus, de acordo com o apóstolo Paulo, é amor, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É algo no coração. O reino de Deus já está dentro de nós. Jesus disse que o Espírito de verdade está entre eles e estaria
neles, nos apóstolos que estavam ao redor dele, estavam entre eles ali. Então, o Espírito Santo, que estava encarnado ali em Cristo, esse mesmo, né, ele foi manifestado e foi encarnado em todos nós. Nós todos, como uma unidade pela fé em Jesus Cristo, nos tornamos uma só carne. Assim como um casamento é, assim será quando de fato nos casarmos, pois as Escrituras nos revelam que ainda somos noiva, né? Que é a forma feminina para tratar a igreja como o noivo e a noiva. Então nós estamos noivados com Cristo. Mas quando a plenitude de todas as coisas foram cumpridas, a Escritura diz que quando o homem casa-se com uma mulher, já não são mais duas, mas são uma só. Imaginem só você, a carne, nossa carne, sendo transformada, unidas a Deus. Deus é Espírito. Ele morará plenamente em nós, assim como em Cristo. Por que eu falo isto? Porque foi isto que o apóstolo João disse no João 3, 1 João 3:2. Seremos semelhante a ele. Quando vemos lá em 2 Coríntios 5, vemos que Paulo falando sobre a casa, muitas pessoas pensam que quando vai para o céu vai encontrar uma casa lá, uma casa para morar aqui, né? É encontrar uma casa para poder residir. Mas de fato não é isso, uma casa como vemos esta casa onde moramos. Pois a casa que Deus preparou para a gente é um corpo. Paulo disse, lê lá no capítulo 5 de 2 Coríntios, que desejamos ser revestidos da nossa habitação, não queremos ser despidos, mas gememos, né? Nós gememos porque não queremos ser despidos, ou seja, nós não queremos morrer. É por isso que nós gememos, nós não queremos, uma ideia que não entra na nossa cabeça. Pelo que a gente quer de fato é ser revestido, para que a vida absorva completamente esse corpo corruptível e a gente passe a ser, ainda hoje, incorruptível. Ou seja, a morada onde Deus foi preparar para a gente, às vezes, não é um lugar, não é uma casa, é corpo, é um corpo para a gente morar. Nós seremos revestidos da glória de Deus. Vejamos, observe só como é que vai ser. Nós iremos morar em Deus e Deus irá morar em nós. Aí você diz, por que você está dizendo isso? Você é louco em dizer isto? Não, é verdade. Veja o capítulo 5 de 2 Coríntios. Veja Efésios 2:21 em diante. Nós estamos sendo construídos para a morada de Deus no Espírito. Estamos sendo edificados como templos espirituais. Estamos no crescimento até a plenitude, a maturidade de Cristo. Para quê? Vemos o profeta, como foi dito nas duas aulas anteriores sobre a manifestação de Deus em carne, o templo, que foi o vídeo que eu botei, vou botar aqui na descrição, né? A manifestação de Deus em carne. Ele fez aquilo ali para que nós enxergarmos ali pelo modelo, como dizia Ezequiel, ele é o modelo. E a gente, nós, seremos iguais. A gente precisamos olhar para ele e procurar imitá-lo, crendo nele, que a justiça é dele e a justiça dele recai sobre nós. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo e seremos semelhantes a ele. Aí você olha para tudo isso dito aqui agora e pergunta: onde é que está isso? Por que as pessoas não explicam isso? Porque as pessoas estão mais interessadas em argumentos vazios, historinha para boi dormir, né? Fica contando historinhas como as pessoas não soubessem ler. As pessoas que querem conhecer história vão ler a Bíblia. Tem um monte de história. Mas o que a ideia do Novo Testamento, vemos lá, é que ele pega das histórias do apóstolo Paulo, principalmente, ele arranca das histórias a real ideia que precisamos enxergar. A fé, o amor, a, a, a,
a devoção, tudo isto, como o apóstolo Paulo fala, aquela análise de Abraão, né? Que ele é o nosso pai, pai segundo a carne, né? Que é o pai da fé. Então, olhando para tudo isto e vemos tudo que foi dito pelos profetas sendo manifestadas em Jesus, né? Também eu vou fazer um vídeo que ainda vai ser lançado, que é sobre Jesus ser o único herdeiro. Nós ainda pensamos que somos herdeiros de Deus, mas a Escritura, lá em Gálatas, o apóstolo Paulo fala disso, que há um só herdeiro, que é Cristo, só um. Depois nós falamos sobre isso, mas só há um só herdeiro, que é Jesus. E nós, por participarmos da cristificação, porque a ideia de Cristo significa ungido. E todos aqueles que estão no ungido são ungidos pelo ungido. Jesus disse: Eu dou a glória que me destes. Ele está lá no capítulo 17, se não me engano, de João. Ele faz a oração e disse que ele tem dado a nós a glória que ele recebeu, para que nós pudéssemos ser um nele. Para que nós pudéssemos ser um nele. A glória que ele recebeu foi a glória, a unção, a glória de ser casa de Deus. E esta glória, ele nos deu esse privilégio. Por isso que nós somos cordeiros de Cristo. Ele nos deu esta firmeza, esta promessa muito mais boa, né? Se falar igual o escritor aos Hebreus, uma esperança melhor do que a dita na lei, que era apenas uma terra prometida que manava leite e mel. A nós é prometida a vida eterna. E sermos semelhante ao Filho de Deus. Eu não quero exagerar aqui, mas olhe para o que aconteceu com Jesus. Aí você pensa que a gente vai ser como uma ficção científica, levitar, andar sobre águas, né? Curar. Acredito que no final de todas as coisas não vai ser necessário mais curas. Pois no Apocalipse que haverá uma árvore que todos aqueles que comerem serão sarados, as suas folhas são para a cura das nações. Mas não haverá mais uma necessidade de cura. Mas vemos outros aspectos de Jesus, transladação, levitação, andar sobre águas, atravessar paredes. Se analisarmos por esse ponto, alguém pode dizer, isso é ficção científica, isso não existe. Mas aconteceu. E vemos outra ideia de Filipe, transladado de um lado para outro, teletransporte, né? Viajar no espaço-tempo. Imagine só isso, cara, loucura, né? Mas estas ideias que são manifestas no Evangelho, que são aquilo que a gente vamos herdar. Como foco inicial e primário, e dito no Evangelho sempre, a vida eterna. Que ter esses poderes não é nada. A vida eterna, que é a vida de Deus, que é a essência, o amor de Deus arraigado no nosso coração, é que é tudo. Todas essas manifestações não são nada em comparação a ser de Deus. O apóstolo Paulo fala muito bem isso sobre lá em Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, não tivesse amor, de nada me daria. E é isso. Dar minha fortuna aos pobres, dar meu corpo a ser queimado, nada adianta sem amor. Então, todas essas coisas são apenas um complemento da plenitude do amor de Deus no nosso coração. Seremos a imagem do Filho de Deus. E tudo isto dentro da perspectiva do Velho Testamento como sombra e na realidade de Jesus. É uma coisa muito interessante.
quando todas as coisas forem cumpridas, todas as coisas de fato forem cumpridas, pois, de acordo com os escritores hebreus, de acordo com Paulo, ainda há um processo a ser cumprido. E o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Né? E Cristo matará a morte em cada um de nós. Cristo destruirá a morte em cada um de nós. Como diz lá em 1 Coríntios 15, 24, 25, 26, que o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Mas já sabemos que Jesus já venceu a morte na cruz, ressuscitando dos mortos. Mas Paulo fala como algo futuro. Então, como se discerne isto? Cristo vencerá a morte em cada um de nós. Todos nós venceremos a morte em Jesus Cristo no final de todas as coisas. Como? Na ressurreição. Na ressurreição dos mortos. A morte será destruída para sempre, pois nós viveremos eternamente em Deus e com Deus. Esta é uma figura do casamento, como eu estava falando, que iremos casar com Deus. E Deus irá morar em nós, dentro de nós, e nós vamos morar em Deus. Né? Nós iremos morar em Deus e Deus em nós, pois nós somos a casa do Deus Altíssimo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aí a pergunta bem óbvia, e para que Deus quer uma casa, né? Ele escolheu assim, ele decidiu assim. Primeiramente, ele foi do agrado dele fazer habitar, convergir toda a sua glória em Jesus, dando-nos a figura do que seria manifestado também em todos os que crescem em Jesus, né? Na plenitude de todas as coisas. E assim reinaremos com ele para sempre. E é isso que eu queria dizer. Então, olhando o Velho Testamento, olhando tudo que foi dito aqui, poderemos ver um panorama muito, vamos dizer assim, estranho. Estranho, mas que é verdade. Que sendo analisada toda o Novo Testamento, na perspectiva que eu falei aqui para vocês tiram dele todo isso que eu estou dizendo aqui, tudo que eu estou dizendo aqui não tem nada meu. São tudo do Evangelho. Tudo que está sendo dito aqui é do Evangelho. Eu extraí tudo do Evangelho. E tudo isso será nosso. Abaixo nós cremos no Senhor Jesus. Não estou dizendo isso aqui como tentando convencer você como uma barganha para tentar comprar sua consciência em um prêmiozinho específico, como os arábios, né, fazem, né? Você vai ter 10 virgens, sei lá, 100 virgens, sei lá. Um prêmiozinho assim. Não, esta é uma consequência inevitável do que crer em Jesus. E crer em Jesus não significa dizer, eu sou cristão, eu sou crente, eu pertenço à igreja fulana de tal. Não. Crer em Jesus é viver como ele viveu, amar como ele amou. Independente de quem seja, independente de religião, independente de qualquer coisa. Jesus é filho do Deus Altíssimo. Jesus é a manifestação desse Deus Altíssimo. Esse Deus Altíssimo, a terra e os céus são seus. Não é uma religiãozinha que vai engaiolar ele. Não é o planeta Terra que vai engaiolar ele. Não é o universo que engaiola Deus. Não é o multiverso que vai engaiolar Deus. Não é nada. Ele está para além do tempo. Ele é o tempo. Ele se fez tempo. Ele se manifestou no tempo. Ele é eterno. Ele é o que é. Não podemos defini-lo. Não há definição. O que podemos saber de Deus é o que de Deus foi manifestado. Só. Nós não podemos tentar
discernir Deus de outra maneira, apenas pelo que foi discernido, que foi revelado na natureza, como diz o salmista Davi, como diz o apóstolo Paulo, também ele diz em Salmo 19, Paulo na carta de Romanos 1, né? E na sua amplitude, na sua maior glória em Jesus Cristo. A única revelação é esta, na linha do tempo, é pela manifestação da criação, né? É pela manifestação do Filho de Deus em carne, manifestação de Cristo, o Pai em carne, que podemos enxergar o que é Deus. Mas Jesus é a forma mais humana de podermos discernir Deus, né? É a forma perceptível para os nossos sentidos de perceber Deus, porque Deus está além de qualquer coisa. Jesus é a forma de entendermos um Deus que é transcendente, um Deus que é eterno. Jesus é a forma que podemos entendê-lo. Por que eu digo isso? Porque diversas culturas, em diversos momentos da história, criaram-se deuses, criaram-se figuras, humanizaram deuses, transformaram deuses em Zeus, transformaram Deus em Thor, transformaram Deus em Osíris, Íris, um monte de coisa. Transformaram o Deus que é eterno em figura de animais, transformaram o Deus que é eterno em figuras de homens, transformaram o Deus que é eterno em figuras de tudo que é possível na Terra, para tentar entendê-lo, para tentar vê-lo. E como o homem só entende que o homem tem entendimento, inteligência, então a forma que eles poderiam arquetipicamente entendê-lo era de forma humana. Então vemos Deus como um velho barbado, né? Algumas pessoas ainda enxergam Deus assim. Mas Deus não tem um corpo, está para além de tudo. Ele criou um corpo, ele se manifestou nesse corpo, que é Jesus, o Cristo, criador dos céus e da terra, manifestou-se ungindo a Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré se tornou o Cristo, se tornou o Pai da eternidade. Temos um casamento acontecendo, que aconteceu na história, um casamento do homem com o divino. Quando esse casamento do homem com o divino acontecer também com a gente, seremos planificados, totalmente ampliados à imagem do Cristo, a imagem de Jesus. Né? Analisando todo esse percurso, analisando tudo isso, é maravilhoso, é muito lindo. Não é uma pregaçãozinha figuratista, é uma coisa muito banal, mas é uma coisa muito linda. Quando você pensar sobre tudo isso que eu falei aqui, pelos textos ditos, pelo que foi prometido por Jesus, pelo que foi prometido por Ele, será glorioso, né, a nossa vida na eternidade. E é isto. A sombra do Velho Testamento, a realidade que é Jesus e a manifestação dos filhos de Deus é o que a terra, a natureza está gemendo para que ela seja manifestada.